Olá, sejam então muito bem-vindos ao primeiro podcast da Hora do Desporto de 2025, é verdade. Estamos aqui hoje com o nosso Vasco, já nos é hábito vê-lo aqui, porque o Daniel, enfim, é mais do mesmo, nunca aparece. E hoje trazemos um convidado novo, que é para ver se o Daniel fica com medo de perder o lugar e vem. O Sérgio, que é ele que trata dos Op-Honors da NBA, mas hoje está aqui na qualidade de comentador da UEFA. É verdade, ele não trabalha para a UEFA, está só cá a comentar. Mas se quiserem UEFA... Ainda, mas hoje está cá para comentar as duas últimas jornadas do Sporting e do Benfica na Liga dos Campeões e do Braga e do Porto na Liga Europa, não é verdade? Exatamente, estas jornadas que nós já vimos até agora às 6, que qualquer ponto vale muito. Então estas duas últimas jornadas podem decidir tudo, podem inverter a tabela quase. É verdade. E vão ser grandes jogos. E começando daqui, então pela Liga dos Campeões, já houve uma reviravolta. O Sporting já esteve em segundo, neste momento está em 17º. O Benfica já esteve fora da zona de playoff e neste momento está em 15º. Portanto, com os mesmos pontos, a um ponto das Juventus, vai receber agora o Barcelona na terça-feira e depois vai a Turim jogar contra as Juventus. Portanto, o Benfica tem aqui uma tarefa muito complicada com dois colossos da Liga dos Campeões e da Europa, e o Sporting depois vai a Leipzig jogar contra o Leipzig, que não tem qualquer ponto ainda. Portanto, exatamente, não tem qualquer ponto nesta edição da Liga dos Campeões, e depois recebe em casa o Bolonha, que veio ao Estádio da Luz empatar 0-0 e que se encontra em 33º também apenas com 2 pontos. Mas começando aqui pelos encarnados, pelo Benfica. A equipa que tem pontos, contando de baixo, o Bolonha é o último dos que pontuaram. E o Leipzig, lá está, é uma das 3 equipas que ainda não pontuou. À cabeça seriam jogos para as 2 equipas portuguesas fazerem 3 pontos. E começando então agora aqui, como eu estava a dizer, pelos encarnados, o Benfica vai receber o Barcelona, o poderoso Barcelona, que neste momento se encontra em segundo lugar a 3 pontos do Liverpool. O grande Liverpool, que este ano está a fazer uma época incrível na Liga dos Campeões, 6 jogos, 6 vitórias, 18 pontos. Portanto, isto em fase de grupos, era fase de grupos invicta, não há fase de grupos, portanto há sim pontos corridos. O que é que teremos a dizer, Vasco e Sérgio, deste Benfica que vai defrontar 2 grandes do futebol europeu? Eu posso começar. Benfica teve aqui um bocado... Não é azar, porque é a Liga dos Campeões e a Liga dos Campeões não há jogos fáceis, mas olhando para o calendário e mesmo até comparando com o próprio Sporting, termina aqui esta Liga dos Campeões com 2 jogos extremamente complicados. Vai receber o Barcelona dispensa apresentações, acabou de vencer a Supertaça de forma avassaladora contra o atual vencedor da própria Liga dos Campeões. O 5-1 ao Real Madrid? Exatamente. 5-1 ou 5-2, mas foram por 5, exato. Sim. Mas foi uma exibição incrível. E o Real começou a ganhar com o gol do Mbappé. Sim. Pronto, o Benfica, com o futebol que tem praticado, eu acho que os adeptos do Benfica têm esperança de pelo menos sair daqui com um pontinho. É como o Vasco disse há uns minutos atrás, neste novo formato da Liga dos Campeões, cada ponto é crucial, e para o Benfica sair aqui deste jogo com um ponto já é quase como uma vitória. Se bem que, olhando para os jogos anteriores com o Barcelona, recentemente o Barcelona em casa do Benfica perdeu 3-0, um Barcelona diferente, com na altura Barcelona está em dificuldades, Benfica treinado por Jorge Jesus, exatamente, e o Barcelona por Ronaldo Koeman. Exatamente, também não era o melhor Benfica, mas não era todo o melhor Barcelona. E neste momento, acho que pegando assim os últimos 3 anos, é o melhor Barcelona. E o Benfica, pronto, é como disse, o estádio vai ter que acompanhar os jogadores, que é para ver se consegue pelo menos sacar aqui um pontinho ao colosso de Barcelona. O Barcelona é aquela questão, ainda não está classificado diretamente, apesar de estar em segundo lugar com 15 pontos. Por isso, eles se ganharem garantem, eles querem ganhar o jogo certamente, não vão facilitar, e o Benfica vai ter uma tarefa muito complicada. Vasco? Sim, vai ser um grande jogo. O Benfica, se calhar não na melhor forma, mas vem embalado com vitórias. E a jogar em casa sempre é melhor do que jogar no estádio, que agora não me lembro o nome, do Barcelona. Pronto, é o Estádio Olímpico de Barcelona, exatamente. O Camp Nou está em obras. E é isso, as bancadas têm que ajudar a equipa para conseguir sacar, se calhar, o primeiro empate ao Barcelona na Liga dos Campeões, ou a segunda derrota, que lá está, só o Liverpool é que não tem derrotas.
E comparando, agora falei do Liverpool e do Barcelona, se calhar a grande diferença é que o Barcelona sofre mais golos do que o Liverpool. Sim. E é por isso que se calhar o Benfica consegue ter aí uma brecha. O Liverpool ainda só sofreu um gol e o Barcelona já sofreu 7. Pois, é isso. O Benfica consegue ter uma brecha nesse jogo, embora seja muito difícil, que concordo no que disseste do Barcelona ser uma grande equipa e das melhores das últimas temporadas. E agora passando ao jogo com as Juventus, a última jornada, o Benfica vai a Turim. Sim. Neste momento, à sexta jornada, são como se diz, rivais diretos na tabela, Sim. não é? Sim, estão os dois o Benfica está com 10 e o Juventus está com 11 em 14º, portanto é um ponto e é um lugar de diferença. Vamos ver, tudo vai depender do Benfica ganhar ou não ao Barcelona e a Juventus ganhar ou não ao próximo encontro que eu agora não tenho... Contra o Clube Bruges. Contra o Clube Bruges, exatamente. Só que Sim. antes a Juventus ainda vai jogar contra a Atalanta e contra o Milan. Sim. Portanto, exatamente. E com o Nápoles ainda, também vai ter um calendário antes do Benfica. Antes do Benfica ainda vai jogar com o Nápoles, Vai jogar exatamente. ao Diego Armando Maradona a Nápoles, vai ser um calendário Portanto, o Juventus já vem. em cheio. Só que para a Tiago questão Mota. é aqui: é que se o Benfica infelizmente não ganha e a Juventus ganha, a oportunidade de passar à frente, o jogo com a Juventus para o Benfica já não vai valer nada. Portanto, nisto, se empatarem as duas, vai ser um jogo realmente Sim, de quem sim. ganhar vai ficar à frente. Sim, isto estamos a dizer agora que são rivais diretos por uma posição de diferença, mas na próxima jornada lá Já está. podem ficar ou o Benfica à frente ou ficar a 4 pontos de Não, e diferença. depois há outra questão que é, como ainda falta a quinta jornada, a entrada para este A sexta, jogo... a sexta, falta é a a sexta e a quinta. sétima. Sim, a entrada... Não, falta a sétima... sétima e desculpa, oitava. Falta a sétima e oitava. Assim é que é. A entrada para a oitava jornada, as duas equipas, tanto os Juventus como o Benfica, até podem já estar qualificadas através Exatamente. do play-off, porque Claro. pelos matemáticos do futebol, etc., supostamente diziam que 9 pontos já era o suficiente para Portanto, passar. Sporting e Benfica já estão Já qualificados. se fala em 10 pontos. Em princípio, Ambas as equipas já ambas estão. ambos os portugueses já estão qualificados. Agora a Mas isto questão depois é uma há questão de tabela. Porquê? combinação de resultados, Exatamente, porque não nos esquecemos que tanto a Liga Europa como a Liga dos Campeões este ano vai ser muito difícil, vai ser diferente, ou seja, o sorteio não vai ser um sorteio porque já está definido. Já está definido. Portanto, É consoante qualquer as lugar, posições, exato. por exemplo, se vou dar um exemplo aqui, imaginemos que um City que está neste momento em 22º, imaginemos que o Benfica, que o Atlético fica em 11º, podem calhar. Imaginemos que era um Sporting ou Benfica, se calhar preferiam, entre aspas, perder Sporting ou Benfica, perder essa jornada e descerem para não banhar o City. Pode haver essa tal combinação de resultados. Sim, mas Porquê? depois Porque nos playoffs este ano há mais jogos. Portanto, Exato. em vez de ser oitavos, quartas, meias e final, ainda tem os playoffs que é os antigos ditos 16 avos. 16 Mas avos. o complicado é que na última jornada os jogos, se não me engano, vão ser todos à mesma É hora. tudo ao vai mesmo ser tempo. ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Não Por existe isso vai ser... não E vai existe. ser tudo numa semana. Sim, Vai sim, ser tudo numa tudo. semana. Vai ser terça, quarta e quinta. Portanto, eu não sei até que ponta da Liga Europa também não passará depois para a outra, porque também deve ser tudo à mesma hora. Não tenho a certeza. Ainda não conferi a calendarização, mas sim, se os jogos vão ser todos na mesma altura, não há essa questão do esperar um resultado melhor, ou se calhar o empate vale mais do que uma vitória. Acho que ninguém sabe bem quanto é que está o Sim. rival direto na tabela, quanto é que está o jogo. Sim. E mesmo que saiba, Sim, in-game é praticamente impossível alterar Exato. um jogo por completo. E vamos agora ao Sporting. Portanto, vai a Leipzig. Então, basicamente, eu posso perguntar-vos Força. a vossa expectativa em nível de pontos do Benfica, então. para Eu concluir acho que o aqui este Benfica capítulo. consegue fazer, dependendo do jogo com o Barcelona, ou faz 16, ou faz 15, ou 14. Dependendo do jogo com o Barcelona. Ou seja, Estás confiante? Dependendo do jogo com o Pois. Barcelona. Então, Portanto, podes- é assim, pode fazer Então, 16 mas que é para ti, ganhando os dois. 100% de certeza que ganha em Turim. É assim, eu acho que sim, dependendo do jogo com o Barcelona. Depende muito. Porquê? Porque se a Juventus já for para aquele de o Benfica não passar, a Juventus já não vai ter nada a ganhar nem nada a perder. Portanto, acho que a Juventus aí até vai dar. A questão é que na Liga dos Campeões, Exato. a vitória vale muito dinheiro. É isso que eu estou. Exato. Mas eu acho que 14, 15 ou 16 pontos o Benfica vai fazer. Eu aposto para os 11 pontos. Eu acho que o Benfica perde agora em casa contra Com o Barcelona e empata com os Juventus. E acho que em Turim, aliás, a história diz que o Benfica em Benfica. Turim até tem Aliás, o tido bons Benfica, a última resultados. vez que jogou com os Juventus, não ganhou em Turim. Ganhou na primeira passagem do Roger Schmidt, e a anterior foi aquela meia-final histórica da Liga Europa em 13-14 Que passa elimina a em Juventus casa, Turim. ganha no Estádio da Luz e passa à final. Exatamente, E depois com perde menos com um o. momento. Foi no ano que perde com o Sevilha ou sim. com o Chelsea? Com o Sevilha. No Sevilha. No estádio das Juventus também, afinal Sim, foi em Turim. também.
Portanto, sim, eu aponto para uma derrota em casa com o Barcelona e um empate em Turim. Juventus, uma equipa um bocado... Pá, é difícil de analisar, né? É uma equipa que ainda não perdeu para o campeonato, mas também não... Mas também não ganhou quase jogos. nada, é tu empates. As Juventus este ano é só empates. Sim. Pronto, Eu vou na mesma linha de pensamento do Sérgio, porque acredito que o jogo em casa com o Barcelona vai ser mesmo muito complicado. Ainda por cima vem em muito boa fase e a jogar bem. Para além dos resultados, a performance em campo. É isso, eu acredito que o Benfica saia com 1 ponto, no máximo 4, ou seja, conseguir um empate. Vou acrescentar 13 pontos. Esqueci-me de acrescentar a possível derrota, infelizmente, do Benfica contra o Barcelona. Portanto, eu acho que vai entre os 13 e os 16 pontos do Benfica. Ganhando em Turim. Ganhando em Turim. Eu acho que o Benfica consegue ganhar em Turim. Em casa não sei. Um ponto chega para... Acho que 10 pontos aliás, eu acho que passar. Deixa-me aqui confirmar como é que está. Sim, pode acontecer. Garante Então, certamente. Para mim, eu acho que o Benfica vai conseguir. Não, ainda não. Ou seja, portanto, o 22º, 23º, 24º, desculpa Vasco, tem que não pontuar e o Sporting e o Benfica têm que pontuar para garantir já o play-off. Porquê? Porque se o Benfica e o Sporting não ganharem nenhum e o PSV, Celtic, Dinamo Zagreb e City ganharem, caem. Ou seja, até porque o 20º que é o PSG e o Stuttgart ainda têm possibilidades de ir. Portanto, ainda vai dar muito... Tem mesmo que ganhar ou empatar pelo menos. Sim, vai ser mesmo até ao final. No antigo formato da Liga dos Campeões, os adeptos portugueses já eram conhecidos por andarem sempre agarrados à calculadora, agora ainda melhor. Então, e deixar aqui um pequeno à parte que ao início estranha-se. Depois entranha-se. Aliás, eu no início criticava e gosto muito deste formato. E gosto muito. Eu criticava e dizia que era muito mau. Mas este formato é incrível. Sim, é incrível. É incrível. A última jornada então vai ser mesmo. Aliás, tudo ao mesmo tempo. Vai ser incrível. Aliás, é assim. E este pensamento, quem teve, desculpem lá, eu vou reformular o que eu disse no início, que acho que é cansativo para os jogadores. São mais 2 jogos. Sim. Pronto, ok. É cansativo, o calendário é mais apertado. Mas vale a pena. Há oportunidades para os outros, dá para rodar a equipa, jogam todos. Há sempre maneira. Tens o Stade de Brest. O Stade de Brest, pela primeira vez na história, está na Liga dos Campeões e está no incrível 7º lugar, com 13 pontos. Pela primeira vez na sua história, portanto... Sim, eu acho que este formato só não é bom para os ditos tubarões que agora com o novo formato antes enfrentavam... Temos um Real Madrid atrás de um Sporting e Benfica. Enfrentavam equipas do pote 2, pote 3, pote 4, agora... Enfrentam todos. E descansavam logo à quarta jornada, já tinham a qualificação garantida, exatamente. Agora assim... Aliás, e agora até pode acontecer um Real Madrid não ganhar Champions durante 2, 3, 4, 5 anos, porque este formato pode permitir isso. O próprio PSG pode nem sequer garantir nem passar. O PSG que está em 22º. Sim, atrás do Dinamo Zagreb. Como a época é tão longa, uma equipa que passe pelo play-off até pode dar uma cambalhota na época e melhorar muito a performance e acabar por ser campeã. Exato, é verdade, pode acontecer. Há bocado disseste 22º. 22º, sim. Pode-se qualificar em, sei lá, 15º, não sei agora os resultados nos pontos. E não vai deixar de ser E pode ser campeã na mesma. Exatamente. Portanto, vamos agora então, não alongando tanto este episódio, vamos então ao Sporting, que vai a Leipzig jogar com o Leipzig e depois recebe o Bolonha na 8ª jornada em casa. O Sporting que já é o 3º treinador esta temporada, Rui Borges. Vasco, Sérgio, o que é que podemos esperar da equipa dos Leões? Vai ser a primeira vez que o Rui Borges vai jogar para a Champions, que vale o que vale, não é? Vale o que vale. Mas a equipa já tem uma identidade daquilo que nós vemos bem fixada. Os 2 jogos vão ser com equipas que estão abaixo na tabela, mas isso também vale o que vale, se bem que uma ainda nem sequer pontuou. O Leipzig e o Bolonha tem 2 pontos. Tem 2 pontos. Um deles ganhos aí na Luz. Exatamente. Confesso que não sou a pessoa que mais acompanha o Leipzig, portanto eu não consigo bem explicar como é que não tem qualquer ponto, se bem que me recordo do jogo com a Juventus em que foi Francisco Conceição assim aos 90, portanto, mas vale o que vale, também seria só 1 ponto. Não sei bem o que esperar para este jogo. Sim, é um bocado enganador, como tu próprio referiste esse jogo contra a Juventus. O Leipzig acaba por perder esse jogo com um gol aos 90, joga com o Aston Villa perto com um gol perto dos 90, na primeira jornada perde em Madrid no Wanda Metropolitano com um gol aos 90, por isso é uma equipa que não pontuou, mas está sempre até ao final, está por um ponto. Ou por desleixo, sim, por desleixo, falta de atenção. Lá está uma equipa também muito jovem. O projeto Red Bull é sempre apostar em jogadores muito jovens, etc. Não é Red Bull.
O Leipzig não é Red Bull, é Rasenball. Pois, mas Não pode dizer. Pois é, por Não causa podem da- dizer da Red, não questão podem, da- tem que ser durante 20 anos na Alemanha para poder ser Red Exato. Bull. É Rasenball Sport. Sim, mas estes anos é sempre um projeto que aposta muito Sim, sim. nos jovens, etc. Aliás, Por vemos isso- pelo Salzburgo. Salzburgo Sim. não dá hipótese na Áustria. Exato. E o próprio Leipzig recruta muitos jogadores Sim. do próprio Salzburgo. Lá está, é uma posição enganadora, não deixam de ser 0 pontos, mas ao mesmo tempo não deixa de ser uma deslocação à Alemanha. Sim, E as é equipas difícil. portuguesas têm E as sempre- equipas portuguesas na Alemanha, Se bem que o Sporting venceu. a última vez que foi à Alemanha é o Eintracht. Ganhou Exatamente. 3-0, aliás, na altura, ao atual campeão da Liga Europa, na altura. Exatamente. É Por verdade. isso, Segundo ano de Ruben Amorim na Champions. Segundo ou terceiro? Segundo ano na Champions de Ruben Amorim. sim. Por isso estou curioso para ver como é que o Rui Borges vai encarar este jogo. Quando ele esteve no Vitória, eu sempre achei muito, muito boa a maneira dele enfrentar jogos em que ele não tinha que propor o jogo. Ou seja, por exemplo, no jogo na Luz, o Vitória teve excelente, não teve que propor o jogo, recuou um bocadinho e acho que o Sporting neste O jogo, jogo em que Rui Borges apenas perde por 1-0. exatamente, A seguir à Conference League. Sim, sim, e faz sim, um sim. ótimo jogo. Por isso eu sempre gostei de ver o Rui Borges numa posição em que não tem que Mandar. dar ao jogo, por assim dizer. E eu acho que este jogo, apesar do Leipzig ser uma equipa que está muito abaixo da tabela, eu acho que vai ser um jogo em que o Sporting não vai ter tanto o jogo. Se calhar se jogasse em casa dava-se mais ao jogo. E eu acho que a estratégia tem que ser essa, é convidar um bocadinho o Leipzig e Deixar as depois- linhas de trás abertas para poder atacar. e aproveitar a profundidade de Vítor Gyökeres, Trincão, etc. para atacar. Eu acho que o Sporting tem condições para vencer a partida. Se tivesse que apostar, lá está, se tivesse que meter dinheiro em jogo, eu apostaria no empate, talvez, mas é um jogo um bocado matreiro. E agora Vasco? E falando também do Bolonha agora, já Falando agora do Bolonha. aproveitem para falar do Bolonha. Lá está. O Sporting com o Bolonha vai jogar em casa, portanto. A última jornada vai ser decisiva e em casa. Aliás, e não esquecemos que o Sporting está proibido de ter adeptos no setor das claques nesse jogo. Sim, do Leipzig vai E estar. tem um- E do Leipzig também não pode ter nenhum adepto, nenhum mesmo. Inclusive havia adeptos já a comprar e a UEFA saiu um comunicado e o próprio Salzburgo, não, do próprio Leipzig disse que devolveu o dinheiro porque não podem ter qualquer tipo de adepto da equipa adversária em casa. Nenhum. Então vai estar um setor vazio ou o estádio vai estar completo? Não, o estádio é na mesma? completo, o estádio de Leipzig. Não pode ter adeptos mesmo, o Sporting. Não, Daquilo que eu mas percebi, acho que no não setor- pode ter No adeptos. setor visitante vai lá ter gente Não. ou vai estar vazio mesmo? Um bloco Não sei vazio? se tiver, deve ser do Leipzig. Pois, vai Não ser- podem ter vai ser visitantes. complicado. Eu também, para este jogo, não estou muito confiante para o Sporting que se calhar ganhar, mas é isso. O Rui Borges Aliás, o Rui Borges na Liga Conferência, desculpa, surpreendeu-nos e muito com a Sim. equipa, com a grande equipa do Vitória Acabou em e, segundos. e espera-se que façam o mesmo com o Sporting, porque o que Frederico Varandas disse e deu a entender na Liga, na conferência de apresentação antes do jogo com o Benfica era isso. Porque eles perderam, acabou-se por perder aqui um bocado aquilo que era os oitavos de final estarem garantidos diretamente para o Sporting, portanto já é diferente do Benfica. O Benfica não tinha essa ambição no início da Liga dos Campeões e neste momento tem. O Sporting neste momento é o contrário, tinha essa ambição e agora a ambição é de ficar nos playoffs. Lá está, cada jornada Exatamente. muda completamente. Portanto, estávamos a falar à quinta jornada, tínhamos o Sporting em segundo, estamos a falar à sétima, temos o Sporting em 17º. Sim. Lá está, Rui Borges destacou-se muito mais por aquilo que fez nas competições europeias com a Vitória do que propriamente no campeonato, onde perdeu muitos pontos e às vezes pontos mesmo aos 90 por motivos que é desleixo, lá está, às vezes. Então eu acredito que o Sporting na Champions consiga, se calhar, ter um empate na Alemanha e em casa, como está a jogar em casa com o Bolonha, que também não está a fazer uma campanha por aí além. Sim, só tem 2 empates. Ainda assim é uma equipe italiana e nós nunca sabemos quando é que viu-se está bem- a dominar uma E viu-se equipa bem o Bolonha a italiana. jogar aqui na Luz. O Bolonha é completamente fechado e o guarda-redes fez uma exibição incrível. O guarda-redes do Também é Bolonha. verdade, também é verdade. Também às vezes há noites dessas. Sim, não é? há E a noites Liga dos inspiradoras. Campeões- E a Liga dos Campeões puxa essas noites. Ainda assim acredito, lá está, como o Sérgio disse, se tivesse de meter dinheiro, eu diria que o Sporting vai acabar estas 2 jornadas com 4 pontos. Empate em Leipzig e vence em Bolonha. Aí vence o Bolonha em Vence casa. o Bolonha em casa. E agora passando para a E Liga tu Europa. Também? Diria assim em pontos. Em pontos. Deixa-me cá pensar. Portanto, o Sporting em Leipzig vai sofrer muito. Eu diria um posso empate. dizer- Eu não queria dizer isto, mas eu diria um empate ou talvez o Leipzig consiga sacar uma vitória em casa. Talvez. Aliás, pelo momento em que o Sporting está a passar na Liga dos Campeões.
Portanto, talvez aqui 13, 14 pontos no máximo o Sporting. Se precisares de uma ajuda, então no sábado já saiu este episódio, mas vai jogar com Com o Rio Ave e depois o Leipzig, depois em casa com o Nacional e recebe o Bolonha. Portanto, o Sporting tem 2 jogos em casa seguidos, o Nacional e Bolonha. Certo. Eu acho que Rui Borges, atendendo ao jogo com o Rio Ave e atendendo à classificação, porque o Porto perdeu com o Nacional 2-0, atendendo à classificação atual, tal como o Benfica, vão depender muito da gestão das equipas na jornada, da jornada anterior antes da última. Dependendo dos 2 resultados, tanto Benfica e Sporting. Se o Benfica e o Sporting tiverem feito pontos em Leipzig e garantido o play-off, eu acredito que o jogo do campeonato metam a equipa toda e rodem na última jornada a equipa. Se o Benfica e o Sporting não tenham vencido, não tenham ganho ou feito pontos na 7ª jornada, sim. eu acredito que, atendendo ao resultado da jornada deste sábado que passou e da jornada da Champions que vem agora, o jogo com o Nacional e o Benfica vai jogar aonde? O Benfica joga em casa. Não, o Benfica joga fora. Ou joga em casa? Desculpa lá, Vasco. Agora tinha... Enquanto o Vasco procura falar um bocadinho também deste jogo do Bolonha, o Bolonha é uma equipa que veio à luz e mostrou que engana um bocadinho também a classificação, assim como o Leipzig. Sim. É uma equipa que se calhar os benfiquistas pensavam que ia ser uma vitória tranquila, mas na verdade é uma equipa que sabe ter bola. Sim, Tu senhora. disseste, é uma equipa que está atrás, mas sabe ter bola, não é o autocarro que os Não, exatamente não. O Bolonha, e propriamente o Bolonha, quando agarrava a bola e fazia o contra-ataque à equipa do Benfica, conseguia desmontar a defesa do Benfica, organizado. Eles próprios. Aquilo era um jogo tanto para o Benfica ou o Bolonha ganharem. Sim. Mas o Bolonha teve oportunidades, tal como o Benfica também, e o guarda-redes esticou-se e fez com grandes defesas. Sim. O Bolonha, quando vai à frente, organiza-se muito bem o seu ataque. Um ataque muito bem organizado. Contra quem é o Benfica? Ora, tenho aqui o calendário. O Benfica vai jogar, já jogou no dia que... No sábado, jogou ontem. Portanto, Farense para a taça, Famalicão em casa. Ok, Famalicão em casa porque é o início da primeira volta e depois vai jogar fora. Barcelona em casa, Casa Pia fora. Portanto, dependendo do resultado com o Famalicão, o Benfica, e dependendo do resultado o Sporting com o Rio Ave, dependendo também da jornada do Barcelona, da Champions para o Benfica e do Leipzig, eu apostaria que os jogadores eles rodassem, atendendo à classificação e atendendo ao Porto também. Eu, atendendo à classificação, diria que o jogo com o Nacional mudaria algumas peças-chave, fazê-las descansar, atenção, muito dependente também da jornada, da 7ª jornada de Champions, para depois poderem atacarem ou não, porque depende depois. Sim. Eu acho que é assim, tanto Sporting, para mim, 13 ou 14 pontos, Sim. O Benfica vai dos 13 aos 16. Sim, também aposto na vitória do Sporting em casa frente ao Bolonha. Então, para concluir aqui, dado Sporting e Benfica passam aos playoffs. Eu acho Sim, que o Benfica princípio. vai com um folgo maior para os jogos da Liga dos Campeões, atendendo ao calendário. Repito, Famalicão em casa, agora também o Farense jogou em Faro, e Casa Pia fora. São jogos, em teoria, menos... O Famalicão em casa, fora, é menos agressivo do que em casa, já todos estamos habituados. Sim, exatamente. Então, O Famalicão em casa é uma equipa que joga muito ou seja, as bancadas ajudam o Famalicão. E que venceu o próprio Benfica. Sim. na primeira jornada. pois foi. Sim, pois foi a primeira jornada, o Benfica perde 2-0 em Famalicão. Portanto, o Benfica também tem um bocadinho dos épocas seguidas a perder em Famalicão. Exatamente. Vamos agora à Liga Europa, para não ficarmos muito tempo. Portanto, temos o Porto e o Braga. O Braga que está numa posição mais delicada que a do Porto. O Porto recebe o Olympiacos e depois vai jogar com o Maccabi na Sérvia, em Belgrado, porque não, devido às restrições da UEFA, o Maccabi não pode jogar em Israel. Em Belgrado. No estádio do Estrela Vermelha. O Porto está em... Deixem-me aqui ver. O Porto está... 18º, 8 pontos. 18º, 8 pontos. E o Vem de Braga está vitória. abaixo da linha de playoff. Sim. O Braga está em 25º com 7 pontos. Portanto, Primeiro dos últimos. sim. Se bem que há aqui, assim como também na Liga dos Campeões, há muitas equipas com pontos no mesmo nível. É só ali as diferenças de golos que faz diferença. Então começamos pelo Futebol Clube do Porto. Pelo que Porto, está exatamente. acima na tabela. Portanto, o Porto que vai jogar com o Olympiacos, que está à frente, portanto está com um ponto, portanto lá está, é a mesma questão que tínhamos aqui do Benfica com a Juventus, a um ponto, só que neste caso o Porto ainda tem o Vitória de Pilsen e o Ferencváros ali no meio, e depois tem logo atrás o AZ Alkmaar e o União de São Giló e o Fenerbahçe com 8 pontos. Portanto é uma Liga Europa muito competitiva, qualquer um pode perder com qualquer um. Portanto temos a Lazio com 16 pontos em primeiro e o Atlético Bilbao também, portanto
uma Liga Europa que nós não conseguimos comparar ao nível de pontual da Liga dos Campeões, porque a Liga Europa já nos habituou, desde que era a fase de grupos, a equipas que nós no início achávamos que não iam passar, acabam por fazer uma brincadeira e passam. Neste caso, há um problema, que é ninguém cai para ninguém, portanto, ou para baixo de 24º, adeus. Sim. Falaste do Pilsen, que está com os mesmos A Vitória pontos Pilsen, do sim. Porto. O Pilsen neste momento não tem campeonato, portanto os únicos jogos que eles Não tem concentram- campeonato, que é a pausa para inverno? Acho que sim. Estava aqui agora a conferir os jogos que tem para a Liga Europa, vai ser em casa com o Anderlecht e fora em Bilbao, portanto em Duas princípio- equipas que estão no topo da tabela, o Bilbao em segundo e o Anderlecht em em terceiro ou princípio, quarto. O Pilsen, que está em 17º, Está em 17º à frente do vai, Porto. em teoria, claro, vai acabar por descer. Exato. Então, Aliás, mas depois a questão é que, mesmo perdendo os dois, lá está, depende depois muito, é o que eu estava a dizer há bocado da Liga dos Campeões. Mesmo que o Sporting e o Benfica não ganhem os dois e as equipas de baixo não ganhem, o playoff pode estar garantido, é a mesma coisa. Portanto, se as equipas que estão abaixo do Pilsen não pontuarem, o Pilsen pode nem que seja o 24º. opa, sim, só que vejamos, eles estão em 17º, têm uma mão cheia de equipas, têm 19 equipas por baixo, portanto, há sempre surpresas, há sempre... Exato. Mas sim. mas é os tais 9 pontos que eu tinha referido há bocado, que antes das competições europeias começarem, a malta das estatísticas dizia que era o suficiente para garantir os primeiros 24 e o Pilsen já garantiu esses 9 pontos. O Porto está a 1 ponto desses tais 9. Falando já, pegando já aqui, fazendo um gancho para o jogo do Olympiacos, em casa o Porto precisa de ganhar. Sim, o Porto tem que ganhar. Com todo o respeito ao Olympiacos, e o Vítor Bruno está muito pressionado para vencer este jogo. Se calhar até quando este episódio sair não sabemos se ele ainda é treinador do futebol. Aliás, do o Porto. Vítor Bruno, que está fora de tudo, só tem Liga Europa e o campeonato. E pode ficar fora da Liga Europa se não conseguir vencer os Exatamente, dois por próximos isso jogos. é- O Porto, em teoria, tem facilidade. Maccabi fora, não é Israel. Maccabi fora, mas Não é Israel. falando do calendário, como falámos do Sporting e do Benfica, vai O a Porto Barcelos, Vai Gil Vicente, jogar recebe Gil o Vicente. Olympiacos e recebe o Santa Clara, que é a Se as surpresas deste campeonato, bem, o Depois vai Porto, o Porto tem está, é o pior um mês dos, de janeiro dos quatro, decisivo. tem o pior campeonato, tem o pior calendário de mês de janeiro. Quase que posso comparar ao mês de novembro do Porto, que só ganhou um jogo e Sim. Pois foi. foi um mês Que acabou terrível. Foi o mês que foi eliminado da Taça de Portugal, que perde com o Moreirense 2-1, 2-0, 2-1. Sim, e acaba também é um mês que complica aqui um bocado as contas para a Liga Europa, mas eu acho que o Porto, para além de ter a obrigação de ganhar, tem a capacidade de ganhar os dois jogos. Sim, o Porto tem equipa para ganhar tanto o Olympiacos. Tem- Não sei, não tenho acompanhado o Olympiacos, mas teoricamente tem equipa Sim. para ganhar o Olympiacos e ao Maccabi Tel Aviv, portanto. Sim, tem equipa. Principalmente ao tem- Maccabi para fazer 11 pontos e garantir pelo menos a zona de playoff. O histórico favorece a equipa do Porto. A gente sabe que o Porto, se bem que houve mudança de presidente, treinador, mas nas Pronto, mas competições nós europeias- é sempre diferente. Aliás, vocês lembram-se aqui aqui o Benfica, quando era na altura do Jesus, o Benfica nas competições europeias dava tudo. O Benfica, no ano em que depois no ano a seguir ao Roger Smith, a gente dizia que num grupo onde tinha Barcelona, não, onde tinha PSG e Juventus, dizia-se que o Benfica não ia conseguir. O Benfica acaba em primeiro do grupo. É verdade, sim. Portanto, as competições Lá está, europeias, é como tu dizias bem, e diziam os dois, que é as competições europeias são noites diferentes, são noites mágicas. Exato. É um jogo. Há guarda-redes que fazem um jogo e que mudam o chip e depois dão um salto. Sim, claro, completamente. Mas voltando ao Porto, Então, para não alongarmos tanto que ainda temos falado do Braga. Por curiosidade, estava a ver aqui o calendário do Olympiacos. Jogou agora com o Panathinaikos esta semana. Vai Clássico. jogar com o Porto e volta a jogar com o Panathinaikos. E depois Mas o Panathinaikos é para o campeonato ou é para a taça? vai ser taça, depois vai ser liga, depois vai ser taça outra vez. Deve ser a segunda mão. O campeonato grego, eu não, por acaso não sabia, também tem muitos jogos muito concentrados aqui no mês de janeiro. Aqui para o Olympiacos, tendo o Panathinaikos. Aliás, o está em primeiro campeonato no grego campeonato. não é o caso, mas por exemplo, a Liga Belga, que já vamos falar a seguir, União de São Giló com o Braga, a Liga Belga depois tem os playoffs, tal Sim, como a Escócia, tal como a Roménia, a Áustria, portanto, exato, a Bélgica, a Áustria, a Roménia e a Escócia são as 4 ligas que eu agora assim me lembro que têm o campeonato meio dividido-se, como nas modalidades. É um formato que Se calhar é um formato, pessoalmente não sou muito fã. é um formato Perde a que magia, mas é um formato que mais acaba. competitivo em teoria. Não é porque vamos a um caso da Áustria e da Escócia, acabam sempre por ganhar os mesmos. Sim. Ou é o Salzburgo na Áustria ou é o Celtic na Escócia. Pronto. Então, pergunto, Sérgio e André, expectativas de pontos para Para o Porto, a falar do Braga. 11 pontos.
em caso de vitória Neste momento tem 8 pontos. tem 8, portanto 14 pontos, o Porto tem a obrigação de ganhar, para mim faz os 14 pontos, que é as 2 vitórias, portanto o Porto para mim faz 14 pontos, na pior das hipóteses, faz 11 ou 12. Eu vou aos 14 pontos também, eu acho que o Porto vence os 2 jogos. Depois aqui na questão da combinação de resultados, não sei se os 14 é o suficiente para passar nos 8 primeiros, dependendo aqui, está aqui o Rangers, Em o princípio United. é difícil. Em princípio é Sim, em difícil. princípio deve ser complicado, mas eu aposto também para os 14 pontos. O Porto tem a obrigação e tem capacidade de vencer os 2 jogos. Em condições em que os jogadores não tenham ficado abalados com a Taça da Liga e agora... Sim, com a eliminação na meia-final contra o Sporting. Sim, com o Sporting, em condições normais, o Porto havia de ganhar. Agora, tendo em consideração também o calendário, lá está o Gil Vicente, que é sempre difícil em Barcelos, e o Santa Clara, embora seja no Dragão, eu acho que o Porto também vai acabar lá. Aliás, o Santa Clara vem com uma força diferente. O Santa Clara ganha o Sporting uma vez em casa para o campeonato, Sim. vai outra vez ao Alvalade jogar para a taça e força a prolongamento, e eles vão aproveitar o facto de o Porto não estar tão bem, que o Porto perde. Já o Porto este ano já vai com 2 derrotas pelo menos pesadas, uma contra o Sport 3, Benfica por 4, Sporting por 2 e agora Nacional por 2 também. Portanto, o Santa Clara vai ser a equipa que vai tentar aproveitar no Dragão ganhar. Infelizmente é mesmo assim. E esse é o Infelizmente para o Porto e perfeito. infelizmente para o Santa Clara, claro. É o panorama perfeito para o Santa Clara, que não é uma equipa que joga futebol muito bonito, é uma equipa que se retrai e depois aproveita assim a profundidade. Exato, aliás, Vai viu-se obrigar o Porto. perfeitamente. O Porto é forçado a ganhar, portanto vai jogar mais à frente, em princípio. E- Vai ser aqui um e calendário do mês de janeiro para os Então, portistas e para o basicamente- Futebol Clube do Porto muito, muito complicado. Vasco, e agora tu... Acreditamos ponto. que vai ser os 6 pontos. Eu isso, acredito eu que o acredito Porto que faça faz os os 6 seis pontos, ganha o Olympiacos em casa e ganha na Sérvia ao Maccabi Tel Aviv. Então agora o Braga, que está numa situação mais, O Braga. mais delicada. O Braga, que é aquilo que eu tenho dito e tu também tens dito ao longo dos episódios, que é o Braga está numa das épocas em que é Braga. Braga está numa das épocas que é o Braga. Está a deixar a desejar e prometeu muito. Aliás, o Braga é daquelas épocas que ainda no outro dia falávamos, o Braga faz 2 épocas incríveis e na época a seguir não se reconhece. É um Braga desmontado, é um Braga que não tem conexão. Muito mais investimento e resultados. Aliás, e eles tinham uma equipa muito melhor o ano passado e há 2 anos, o ano passado quando defrontaram o Real Madrid, exatamente, tinham uma equipa muito melhor e conseguiram ir ao Santiago Bernabéu, perder apenas por 1 ou por 2, mas deram por tudo e começaram a ganhar. E depois em casa, pronto, era diferente, já foi na última jornada, mas o Braga é daquelas equipas que eu volto a repetir, que é dá muito a desejar e depois nunca consegue. O Braga, enquanto for assim, não consegue ser candidato ao título. Sim, infelizmente para os nós. adeptos do Braga, porque num ano em que coincidentemente os 3 grandes, ditos 3 grandes, estão... Pronto, estão Aliás, mal, era um ano estão ótimo para o abaixo. Braga poder aproveitar e ganhar, Exato. porque aliás, este ano ninguém quer ser campeão. O Benfica Sim. perde, o Sporting perde, o Porto perde. Não, mas é verdade. Num O Porto ano em que os podia três ter estão sido. maus, O Porto podia ser primeiro classificado à data da gravação de hoje, portanto, terça-feira, dia 14, e não foi. Está o Sporting em primeiro porque o Porto perdeu com o Nacional 2-0. O Benfica podia sim, ter. Benfica também, empata Benfica com o perde- Aves, E o perde AVS. com o Braga, perde perde com com o o Braga. Sporting, Sim, portanto, sim. o Sporting perdeu com o Moreirense e perdeu com o Santa Clara. Portanto, era um ano ideal era o para o ano do Braga. Exatamente, era o ano do Braga. E neste momento está a 10 pontos do primeiro. Decisões um bocado questionáveis no início da época. Contratou o Daniel Sousa. E Daniel Sousa que já foi despedido Sai do após Vitória. 3 jogos em Braga. Vão buscar novamente o Carvalhal, que na minha opinião acho Não é treinador para o Braga, para mim. Sim, para mim não é também treinador para o Braga. treinador para o Braga. Acho que o melhor treinador que o Braga teve nos últimos anos foi, sim, agora esqueci-me o nome Artur dele. Jorge. O Artur Jorge, exatamente, é isso mesmo. Para mim foi dos treinadores que melhor teve nos últimos anos no Braga. Aliás, foi com ele que foram à Liga dos Campeões. Braga que vai receber a Lazio. Agora, não é? O Braga vai à Bélgica. E depois, não, primeiro vai à Bélgica jogar com o São Giloá e depois é que vai à Lazio. Não sei. O Braga, não sei. Infelizmente. O Braga é muito complicado. O Braga das duas uma abdica do campeonato e foca tudo na Liga Europa e tenta subir para pelo menos 23º ou 24º mesmo. Ou então é 0 pontos. Para mim, ou é 0 ou é 3. Pois é, que Porque nem o São Giloá em casa é difícil, a Lazio não vai dar hipótese, Eu não acho- sei. eu Ou acho é que- 0 ou é 3. Eu Ou acho que o 1. Braga, com o chip certo, era capaz de fazer um mês de janeiro, não em pleno, porque vai defrontar a Lazio, mas tem todas as condições para fazer um mês de janeiro incrível. E digo, o Lusitano Dever para a taça, que já foi, vai jogar à Reboleira com o Estrela, União São Giloase para a Liga Europa, depois recebe o Boa Vista
e recebe a Lazio. Para Aliás, mim, o Braga tem tudo para ganhar os jogos todos. O Braga que no campeonato vai receber 2 lanternas vermelhas, o Estrela e o Boa Vista. Sim, são equipas que estão a respirar por palhinhas para manterem no campeonato. Lá está, mas é como o André acabou de referir na questão de apostarem na Liga Europa. Nem sequer podem se dar ao luxo porque tem o Santa Clara neste momento à gravação com os mesmos pontos. É isso. Por isso nem sequer se podem dar ao luxo de... Não, claro que não. Não dá, é poupar isso, para é o isso, é isso. campeonato. Se ainda tivessem aqui uma folga entre o quinto lugar e o sexto. E tem plantel para poder rodar. Sim, eles têm equipas. A questão é que eles não têm treinador. Eu ainda disse Sim, isto. também Eles não acho têm que treinador. falta um bocado O Carlos Carvalhal não é treinador para o Braga. Não é. E é Não uma é- pena não é que... para Desculpa, as Vasco. ambições. É uma pena que o presidente do Braga, António Salvador, eu acho que é pouco ambicioso, porque eu acho que o Braga já podia ter dado o salto, não de estar ao mesmo nível de Sporting, Porto, Benfica, mas um salto de, por exemplo, olha, aqui este ano terminei em segundo, este ano competi Sim, para ser pintar ali campeão. uma Liga dos Campeões de vez em quando. Aliás, o único ano que o Braga lutou para ser. Os 2 únicos anos que o Braga lutou para ser campeão foi no ano em que vai à Liga dos Campeões e que desce para terceiro lugar. Portanto, há 2 épocas. No ano em que o Porto é campeão, porque no ano a seguir. No ano em que o Benfica é campeão, no primeiro ano do Schmidt, o Braga está ali a lutar taco a taco. Depois perde ali aquele jogo decisivo com o Benfica na Luz 1-0 e depois desce para ser porque o Porto ganha. E depois recuamos a época 2009-2010, primeiro ano do Jesus, Benfica é campeão, o ano em que o Braga realmente poderia ter sido campeão, mas pronto, não conseguiu. Agora, lá está, e concordo contigo, Sérgio, que é o Braga precisa do chip certo para ser campeão. Sim. O Braga precisa do ponto. Que Dar não o há. salto, Não há. Apostar, investir. Aliás, o Braga tem investido muito nas modalidades. Viu-se no futsal. O futsal acabou de ganhar a Taça de Portugal, a Taça e a Supertaça ao Tem Sporting. O pavilhão. E a Braga Arena, que está incrível. Agora é assim, uma equipa que quer se lutar pelo título tem que se fazer lutar pelo título. Não é construir instalações e só se focar nas modalidades. Porque neste momento o Braga no futsal é a melhor equipa. Sim, Agora, sim, nós sim, estamos sim. a falar do futebol. Portanto, o futebol neste momento... Mas eu acredito que sim, que fique pelo menos com 3 pontos. Pelo menos 3 pontos para o Braga. Ganhando talvez ali ao União São Gil ou 1 ponto empatando. Não acredito na vitória contra o Lazio. Sim, eu tenho péssimas notícias para os adeptos do Braga. Lá está, como eu disse há bocado, se eu tivesse que meter dinheiro, eu acho que o Braga na última jornada perde com a Lazio. O Lazio que já, em princípio já Garantiu os 8 garantiu, primeiros. mas pronto, tem que ganhar um jogo. E na Bélgica é um jogo que pode cair para cada lado, mas eu não confio neste Braga, por isso eu dou a derrota e eu acho que o Braga, infelizmente. Ou faz 0, ou dou entre 0 e 3 pontos o Braga. Não dou mais que isso. Sim, eu acho que em boas condições o Braga no máximo faz 3 pontos. E agora em dicotomia com aquilo que eu disse do mês de janeiro, o mês de fevereiro, se tiveres aí à mão, o mês de fevereiro é terrível. Vai começar contra o Moreirense em Moreira de Cónegos, em casa Derby. com o Gil Vicente, vai a Guimarães, depois joga com o Nacional, Rio Ave, Porto. Bem, o que eu... Sim, e não sei até que ponto No é que não mês de fevereiro e teria a início Taça de de março. Portugal, que se o Braga passar apanhou o Benfica Pois. na Luz. Sim, há Até que aqui ponto é que não aparece. fevereiro, março, estes meses vão ser... Cruciais. Sim. E até para Carlos Carvalhal. Aliás, eu acho muito honestamente que o Braga este ano é uma época para pelo menos tentar garantir a Conference League para o próximo ano e reconstruir o plantel e reconstruir a equipa técnica para o próximo ano. Eu acho que o Braga para o ano, se quiser ambicionar algo mais, pelo menos voltar à Champions, tem que começar agora o próximo ano. Agora, não é a partir de fevereiro, é agora. Não sei como é que está a nível de contas, mas conforme aqui esta combinação de resultados, não sei se é melhor começar já a pensar num treinador novo para começar já a preparar a próxima época, para que na próxima pré-temporada já corra bem. Se calhar para as pré-qualificações que Portugal acho que ainda tem. Não, para o ano, dependendo de como terminar, Mas podem se for ir preciso, 3 diretas à Champions, a terceira classificada pode ir direta, dependendo de como, Conforme, sim. de como terminar a fase de grupos e como terminar a fase de liga e como terminar também a época. Então, se tiver as pré-qualificações já com um treinador novo, agora Carlos Carvalhal. Pré-qualificações dependendo de Liga Europa ou Sim, Conference League. conforme, seja o que for, já vai pronto. Se tiver agora um treinador para acabar a época, as ideias o núcleo da equipa já vai saber. Portanto, basicamente, para concluir, então, em melhores condições, 3 pontos, é isso? É na melhor das hipóteses, 3 pontos para o Braga. 3 pontos, portanto, 10 pontos que vai ter de esperar por outros atar as ténis resultados. com força para se manter no playoff. Exato. Sim, lá está aí. A gente fala de uma época um bocado em baixo do Braga, mas até que ponto eles já mostraram que
quando são capazes, venceram na Luz. Até que ponto é que uma vitória na Luz na Taça de Portugal Não dá outra ambição, exatamente. e não passa a ser de uma época desastrosa de Carlos Carvalhal uma brilhante época. Não sei se é por aí. Aliás, não te Mas a esqueças questão é porque que se passa do a Luz é Benfica- nos quartos de final, se Exato. passar. Se passa, nas meia-final apanha ou o Tirsense ou o Elvas. Nas meias finais. Exatamente. Pois é, vamos ter um de campeonato de Portugal nas meias finais. Vez do quarto escalão. O clube da quarta divisão. Quarta divisão, não, do quarta divisão já tivemos o Caldas. Quando o campeonato de Portugal era a terceira, o Caldas. Mas era a terceira. Na altura era a terceira, agora é a quarta. Pronto, agora é a quarta. Bem, vamos Por ter isso, uma se da o Braga quarta. consegue passar o Benfica, tem E um vai ser, se caminho não me aberto engano, para vai ser o Jamor. na equipa, no estádio da equipa da quarta Não, divisão. porque a meia final é de duas mãos. Mas é verdade, Exato. sim. Mas a Sim, primeira é, ou seja, a primeira mão é verdade. é em casa do primeiro vencedor, Não acho sei, eu. Não sei como é Que é que o Tirsense funciona a ou o chave. Elvas. Ou é o Elvas ou é o Tirsense. Portanto, tal como, exato, se o Sporting passar a meia final, irá apanhar ao Moreirense ou o Gil Vicente, neste caso, nos quartos, e depois é que apanha. Já me quer que apanha qual é que é o outro emparelhamento. Pronto, mas isto para dizer que o Braga já venceu na Luz, se volta a vencer para a taça, tem os caminhos. Aliás, eu acho que o Braga ia um bocado. Aqui, para terminarmos mesmo o episódio, deixamos de terminar. A questão do Braga na taça da Liga, já que estamos a falar do Braga, eu acho que o Braga, a vitória na Luz, deu-lhes tanto conforto que chegaram e não estavam. O Benfica jogou muito bem. Aliás, a meia-final contra o Braga e depois a final foi uma grande final. Mas o Benfica na meia-final deu um banho de bola ao Braga, porque o Braga não estava à espera que o Benfica fosse jogar daquela maneira e Sheldrup esteve também muito bem. Portanto, acho que o Braga, lá está, é mais do mesmo, é aquilo que a gente fala, uma época à Braga. Sim. É mais uma época à Braga. Aqui só para completar a informação, o outro lado da chave é Gil Vicente Sporting e Rio Ave São João de Ver. Ok, portanto, há aqui os três, Braga, Sporting e Benfica, podem mencionar a chegada ao Jamor. Aliás, Eu podemos acho- ter uma eu surpresa. acho- São eu João de acho- Ver, imaginem São João de Ver e o Elvas ou o Tirsense na final da taça. Sim. Eu acho que Era a giro. final está decidida já entre o Braga e o Benfica. Acho que Acho que quem passar este jogo está na final. Quem passar entre Braga e Benfica, para mim, vai ao Jamor. Sim, concordo, isso é E verdade. do outro lado, o Sporting tem que ser favorito entre Gil Vicente, Rio Ave e São João de Ver. Tem que ser. É sim, se o Sporting calhar com o São João de Ver, muito dificilmente não passa para o Jamor. É difícil. O Rio Ave é uma boa equipe. Sim, e agora vamos. O Sporting jogou à data da gravação, joga no sábado, mas à data do podcast jogou ontem. E pronto. Foi este o podcast das competições europeias e demos assim também assim uma voltinha ali pelas taças e pelo campeonato. Foi o primeiro podcast de 2025, espero que tenham gostado e esperemos que no próximo episódio já tenhamos as 4 equipas nos playoffs das competições europeias, não é assim, Sérgio e Vasco? Sim, acompanhem os resultados das equipas na nossa página no Instagram e no Twitter. E fazer aqui também E façam figas também para passar em princípio playoff, pronto, e Exatamente. rezar para que a equipa no playoff seja acessível. seja acessível e favorita também a passar. O Sporting, Benfica, Porto ou Braga sejam os favoritos a passar. E não se esqueçam que estamos com o Mundial de Handball também aqui Sim, na nossa sim, página, claro. na Handball, e na Hora do Desporto e no Handball Iria. Portanto, até ao próximo episódio. Obrigado aos dois. Muito Uma obrigado palavrinha pelo do convite. Sérgio para fechar Obrigado, o foi o episódio. meu primeiro podcast. Gostei muito e espero que possa ser convidado mais vezes. Estejam atentos também à página do Instagram e do Twitter, vai lançando a minha rubrica da NBA, o Poners. Quem sabe um dia a gente faça aqui um E deixa episódiozinho. temos de NBA. deixar prometido o episódio, o André. Eu estou à espera do Sérgio. NBA. E só não gravamos hoje porque não dá. Basta uma conversa e a gente Vai ser ter, especial NBA. Vamos especial fazer NBA. aqui um. Exatamente. Pronto, Portanto, é isso. Obrigado. Obrigado aos dois e até o próximo episódio, pessoal. Obrigado.